Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E nós vamos para a nossa aula de número 7, para o 9º ano do ensino fundamental. E nós estamos falando sobre a globalização, né? E vamos tratar um pouquinho das consequências da globalização. E essas consequências, nós vimos que elas podem ser de ordem econômicas, sociais e ambientais. Nós falamos um pouco na questão da economia. Nessa aula, nós vamos abordar mais as questões sociais que estamos vivendo neste momento. De fato, nós vamos abordar a globalização dentro desse momento que o mundo está vivendo. Ok? Então, nas questões sociais. E na próxima aula nós vamos falar das questões ambientais. Tranquilo? Pandemia, coronavírus. Você viu como que a sua vida mudou? 2020, você iniciou o ano escolar, você estava indo para a aula, tudo normal, natural. Acordava cedo, ia para a escola, tranquilo, sem problemas. De repente, oba, amanhã não vai ter aula, vamos ficar em casa. Aí um dia tá bom, 2 dias, aí o negócio começou a ficar chato. Já comecei a sentir saudade da escola, mas agora eu não posso voltar para a escola. E a minha vida começou a mudar, e a minha vida mudou, a do meu vizinho mudou, de todo mundo eu vejo na televisão, o mundo mudou. E agora eu vejo o meu professor na telinha, no smartphone, a minha aula agora é online, e as coisas foram mudando, e agora eu quero comprar algo. Às vezes eu vou no supermercado, mas algumas compras eu já estou fazendo aqui pelo smartphone, e a vida está mudando, e está mudando muito. E isso também é resultado de um mundo globalizado. Isso que nós vivemos é um resultado direto de um mundo globalizado. Se você avaliar, né, o vírus, ele começou lá do outro lado do mundo, lá na China. Mas é interessante. Nós tivemos um problema seríssimo lá em Manaus. Confesso que eu jamais iria imaginar o problema tão grande que teve com esse vírus, igual teve lá em Manaus. E aí eu fui buscar entender, mas em Manaus, por quê? O que está acontecendo? E aí, eu falei, poxa vida, eu esqueci. Zona Franca de Manaus. Existe uma relação muito grande com os chineses, tecnologia, no estado de Manaus, do Amazonas, perdão, na cidade de Manaus. A relação lá é muito grande, é muito intenso o tráfico de chineses chegando no Amazonas e indo e voltando. E aí, essa comunicação muito intensa acabou resultando naquele, infelizmente, né, naquela catástrofe que foi aquele número absurdo de mortos, de pessoas internadas e todo aquele problema que o mundo todo está vivendo, o Brasil está vivendo, mas nós tivemos um agravamento muito grande ali na cidade de Manaus. Até pelo número de população local, não era para ter aquele tanto. Mas eu realmente não tinha atentado para esse pequeno detalhe. E o mundo globalizado é isso. O problema é local, mas ele se dissipa pelo mundo todo e muito rápido. As dimensões do coronavírus são imprevisíveis. Pessoal, opa, perdão aqui, vamos colocar essa caneta para funcionar, né? Ainda não está funcionando.
essa dimensão aqui, do coronavírus, ele se tornou imprevisível. Olha, sem precedentes. Por quê? Porque se você olhar para trás na história, o mundo nunca foi tão globalizado. Na nossa primeira aula sobre globalização, eu disse para vocês, globalização é um processo. Hoje, nós estamos mais globalizados do que estávamos ontem e menos do que estaremos amanhã. Se hoje surgir um novo vírus, ele será muito mais letal do que coronavírus. Por quê? Porque a cada dia nós estamos mais globalizados. E quanto mais for essa integração, mais o problema se dissipa. E mais pessoas ele atinge. Então, isso é algo muito sério que nós devemos observar. Olha, as dimensões do coronavírus são imprevisíveis e sem precedentes. Sem precedentes. Tá? Por quê? Nunca o mundo esteve tão globalizado. Nunca as fronteiras foram tão abertas e, ao mesmo tempo, se fechando. Por quê? Porque hoje você ouve o jornal, aí fala, a fronteira dos Estados Unidos está fechando para não receber imigrantes. Na Europa não pode vir gente do Brasil. Ou está começando a abrir, mas do Brasil ainda está... Da China não pode. Por quê? Porque os nossos governantes hoje eles estão percebendo que essa abertura que leva o avanço tecnológico para todos os lugares que se podem pagar, isso é importante dizer, também leva problemas, leva doenças e coisas muito graves. Então, hoje, nós quase que vivemos um processo inverso. Os países estão se fechando. Abre-se para receber a tecnologia, os produtos, mas, ao mesmo tempo, está se fechando. Por quê? Porque, através das pessoas, do acesso que as pessoas têm nesse ir e vir, vírus estão sendo levados de um lado para o outro com muito mais facilidade. Ok? Então, olha só, o rompimento de barreiras se espalhando por todos os continentes, afetando de forma significativa, olha só, a economia mundial. Então, apesar de estarmos falando da consequência no âmbito social, é muito importante você saber que, inclusive, a economia está sendo afetada por conta desse vírus. Quantas pessoas próximas aí de você não perderam o emprego? Por quê? O lugar onde trabalhavam foi fechado. Ou não pode trabalhar porque faz parte do grupo de risco. Tudo isso afeta diretamente as nossas vidas. Tá? Crise que se instalou na China. Aí, olha só, a crise que se instalou na China, inclusive o G7. O que é G7 mesmo? Grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Tá? Mais desenvolvidos. Tá? Eles estão unidos em busca de uma solução. Por quê? Porque hoje não se vive um problema no Brasil. Hoje não é a América do Sul. O problema não está lá na África. Porque se o problema estivesse na África, estava muito bom. Não afetou o mundo desenvolvido, os países ricos. Mas o mundo globalizado, esse problema afetou diretamente os países desenvolvidos, os países ricos. Então, hoje, todo mundo está preocupado
em solucionar esse grave problema. Não é porque tem pessoas morrendo, é porque tem pessoas morrendo, inclusive nos países desenvolvidos, nos países ricos. Então, não podemos esquecer esse detalhe nunca. Vivemos numa economia capitalista. O capitalista, ele busca o quê? O lucro. Isso é fundamental. Então, há uma necessidade de buscarmos solucionar para que a economia possa crescer. Ok? E aí, falando do G7, falando do mundo buscar, né? Nós percebemos o seguinte, nós falamos sobre as instituições internacionais e como que elas surgiram depois da Segunda Guerra, no sentido de buscar apaziguar, buscar a paz em todo o planeta, a fim de evitar mais conflitos. Então, nós vimos aí, olhem bem, a pandemia que começou, ela se alastrou, países ricos, países pobres, todos eles foram atingidos e cada vez mais. Isso é o mundo globalizado. E aí, a OMS. Nós vamos ver quais foram as orientações da OMS para o nosso dia a dia. Mas é interessante, porque quando nós falamos do nosso dia a dia, eu não estou falando do dia a dia do brasileiro, não. Eu estou falando do nosso dia a dia como humanidade. Isso aqui não é seguido só no Brasil. Percebam, procurem perceber agora quando vocês estão assistindo os jornais, quando falam de Israel. Israel é um país que, porque a sua população é pequena, eles já vacinaram grande parte da sua população. E aí, ao ar livre, as pessoas não estão usando máscara. Ao ar livre. Mas por quê? Porque eles já tomaram a vacina, a maior parte da sua população já foi vacinada. E a vida está começando a retomar, né, o seu novo normal, vamos colocar assim. Então, vamos observar quais são essas medidas de prevenção, que não só o Brasil, não é só Valadares, não é Minas, não é o Brasil, é o mundo deve seguir. Lave as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para matar o vírus que pode estar em suas mãos. Às vezes você encosta numa superfície, você bate a mão numa parede, em algum lugar. Então, essa ordem, ela não veio do governo, ela não veio do prefeito, dos vereadores, não, da OMS. É uma orientação para todo o planeta. Vivemos em um mundo globalizado. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer outra pessoa. Principalmente, não fique no ambiente, se a pessoa estiver tossindo, espirrando, evite isso. E quando você for tossir ou espirrar, não use as mãos. Não é verdade? Nós acabamos por criar outros hábitos. Porque, olha bem, quando alguém tosse ou espirra, pulveriza pequenas gotas líquidas do nariz ou da boca, que podem conter o vírus. Se você estiver muito próximo, poderá inspirar essas gotículas, inclusive ser contaminado. Então, é algo sério. Evite tocar nos olhos, no nariz, a boca. As mãos tocam muita superfície. Quando você sai, você está de máscara,
mas às vezes você vai lá e coça os olhos. Não faça isso. Porque, de repente, você encostou em algum lugar, então você deve tomar cuidado. Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço quando você for tossir. Então, quando a pessoa for tossir, ela não deve, usar as mãos. Ela deve usar aqui, ó. Isso é uma orientação para quê? Porque caso você use as mãos, depois você pode passar, encostar em algum outro lugar. E se a pessoa estiver contaminada, ela vai deixar o vírus ali. Aí vem outra pessoa e se contamina. Então, nós precisamos ter cuidado. Tá? Em seguida, descarte o lenço usado imediatamente. Tá? No lixo. Gotículas espalham os vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, você protege quem está ao seu redor. Tá? Eliane, mas eu estou gripado, não estou com... Você deve seguir essas recomendações, porque elas garantem que você vai se proteger e proteger quem está ao seu lado. Isso é fundamental. Fique em casa se não se sentir bem. Você está com febre? Fique em casa. Se possível, não saia de casa. Não vá na casa do vizinho. Eliane, mas eu não estou doente. Mas você não sabe quem você vai encontrar pela rua. Então, essas medidas, elas acontecem para proteger com quem você vai encontrar e também para te proteger. Mas, se você precisa sair, o papai e a mamãe, eles precisam trabalhar, eles devem ir. E devem tomar todo o cuidado para se resguardar. Por exemplo, eu vim trabalhar. As pessoas também que estão trabalhando aqui, nós que estamos gravando a aula para você, nós também tomamos as devidas providências. Ok? Siga as instruções da sua autoridade sanitária nacional e local. E é interessante, mas essas orientações são também, a OMS, elas são baseadas naquilo que a OMS passou. Lembrando que a OMS sempre respeita a autonomia de cada nação. Pessoas doentes devem evitar viajar, adiar essa viagem. Isso é necessário. Infelizmente, nem todos gostam. Mas eu só estou com uma febrezinha. Cuide-se. Ame as pessoas com quem você vai encontrar. Você deve se cuidar. Tá? Os viajantes que retornam das áreas afetadas devem monitorar os seus sintomas por 14 dias. E aí, esse protocolo, ele é muito seguido no que a gente fala de uma migração externa, quando você vai para outro país. Tem alguns casos que a pessoa a trabalho tem que ir em outro país. Então, quando ele chega no outro país, ele vai ficar, não é preso em uma cadeia, ele vai ficar no hotel, mas ele tem que ficar naquele lugar ali por 14 dias para que ele possa ser observado. Aí depois ele entra no país a que se destina. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa aula eu quis falar desses protocolos para nos lembrar mais uma vez esse momento que nós vivemos, que é muito importante, e que ele exemplifica bem esse
processo de globalização que nós vivemos. O mundo hoje vive essa pandemia, ok? E nós vamos ficando por aqui até a nossa próxima aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.